Nós falávamos justamente da venda de veículos, também da produção industrial, e vamos conversar agora com o Marcelo Azevedo, que é o gerente de análise econômica da CNI, para falar desse crescimento da produção industrial, 1,4%, após 3 quedas seguidas. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos nos assistindo aqui na Jovem Pan. Exato, e nós falávamos inclusive que o setor de veículos poderia ter até um desempenho melhor se não fosse a falta aí de semicondutores e demais componentes também, né, Marcelo? Exatamente, é um problema que vem afetando a indústria há algum tempo. Nesse setor de veículos, mais ainda, setores que precisam de uma coordenação maior, são cadeias mais longas de produtores e fornecedores, como no caso dos veículos automotores, vem sofrendo aí com esse desarranjo que aconteceu por conta da pandemia, essa falta em uma série de insumos, e que sim, vem limitando a atividade industrial já há algum tempo, desde o início da recuperação ainda no ano passado, e é um problema que não foi ainda completamente superado, como a gente pode perceber aí no exemplo que você estava citando mais cedo. Marcelo, inclusive no ano passado, né, nós acompanhávamos o ministro Paulo Guedes, ele todas as vezes ele reiterava aquela recuperação em V e os gráficos mostravam isso. Como é que tem sido o comportamento nesse segundo ano de pandemia? A gente começou o ano com uma atividade bastante forte ainda, atividade industrial, mas ela, assim que se iniciou o ano, de fato, houve uma série de quedas, mas, óbvio, muito longe ainda do que foi observado no ano passado. A atividade industrial, apesar das quedas, ela pode ter considerado ainda relativamente alta, e agora, especialmente, e isso ainda mais se levando em consideração com o ano passado, a gente tem altas bastante significativas nessa comparação, surpreendeu positivamente que, apesar de ainda negativos, os dados de março e de abril foram de quedas muito mais brandas do que antecipados pela indústria. Se compara, mais uma vez, com o ano passado, mostra quanto que a indústria se adaptou com relação à pandemia, seus processos produtivos, como estava melhor preparada também para poder fazer alguns fechamentos, e nos casos de fechamentos eles foram muito mais direcionados esse ano, não atingiram a indústria. Então, e a mesma coisa, os consumidores mantiveram boa parte do seu consumo diferentemente do ano passado. Então, foi um impacto mais brando, apesar de ainda negativo nos últimos 2 meses, e agora a gente já vê um resultado positivo, trazendo de volta a indústria para o nível aí pré-pandemia. Você sempre reforça, né, que as cadeias produtivas foram interrompidas, tiveram problemas em razão da pandemia em 2020 e ainda nesse ano de 2021. E nós observamos também que há uma reclamação generalizada em relação a insumos, aumento de preços. A questão do aço é quase uma unanimidade, né? Os setores de máquinas e equipamentos, automobilístico, construção civil. Como é que você avalia esse impacto aí também para os produtores, esses preços aí de fato mais elevados? E é claro que isso, de uma forma ou outra, vai chegar também ao consumidor. A gente percebe um descasamento muito grande ainda do que do aumento de custos para a indústria e a evolução dos preços finais. Realmente o impacto foi bastante grande, a gente vê isso em uma série de insumos, ao menos o que parece a limitação do ponto de vista de escassez, ou de falta mesmo de alguns insumos, isso parece estar se limitando agora, não é mais generalizado quanto era, mas a questão de custos ainda preocupa a indústria, né, uma situação financeira que já vinha debilitada, ou pelo menos fortemente impactada já do ano passado com a pandemia, que continua com esse problema de custos, alguma série de insumos ainda permanece com preços mais altos, mas à medida que a normalização aconteça, a gente acredita que os preços pode também melhorar, né, voltando para um patamar um pouco mais normal. É claro que existem ainda alguns impactos que podem ser mais duradouros, alguma questão de câmbio, alguma questão como, por exemplo, alguns insumos que ainda estão com limitações na sua oferta, mas de uma forma geral, e era algo muito generalizado, a gente acredita que de uma forma geral isso pode começar a ter uma trajetória mais favorável para a indústria a partir desse ajuste dos estoques e a partir desse aumento de produção que a gente espera que continue nos próximos meses. O setor tinha uma grande expectativa, né? Inclusive a própria presidência da Confederação Nacional da Indústria fez aí um evento recentemente, discutindo reforma tributária, defendendo a necessidade, né? Algo que é uma unanimidade
no mínimo uma simplificação tributária que possa ser mais racional. As multinacionais que estão presentes no Brasil sempre reclamam do tamanho da necessidade aí para atender às regras, normas que todo ano são fixadas, mudanças, o Código Tributário, que o próprio ministro reconhece que é um manicômio tributário. Como é que você avalia essa proposta que foi feita? Havia uma grande expectativa e há também quase uma unanimidade de que ela trará, a essa que foi apresentada pelo governo, aumento na carga tributária, e há uma forte rejeição aí pelos setores produtivos. É uma tristeza porque tem muito mesmo a ser feito, né? Qualquer ângulo que se olha para a questão tributária brasileira, a gente percebe uma série de problemas, seja na sua complexidade, seja nos incentivos que causa, nas distorções que causa, nas decisões econômicas, a onerar exportações, a onerar investimento, enfim, uma série de problemas para os pagadores, não importa se indústria, se consumidor, enfim, é um sistema completamente muito caótico e muito prejudicial mesmo para a atividade econômica, não só industrial, como para a economia como um todo. Então a gente vê com preocupação porque a gente entende que já se avançou muito nessa discussão, que está bastante madura, pelo menos do ponto de vista técnico, do que precisa ser feito, do que pode ser feito. A ProVCN já reiterou isso diversas vezes, o que precisava ser feito para reduzir essa complexidade, tentar reduzir todos esses desincentivos, essas distorções causadas pelo sistema. Marcelo, para nós fecharmos, o que você avalia? A gente está virando, de fato, aí o segundo semestre, né? Com base no que nas sondagens que vocês realizam, a gente observa que há um cenário, de fato, é uma manutenção do otimismo, né? Claro que você tem ruídos aí, CPI, questão da vacinação, que ainda está avançando, atingimos a marca de 100 milhões de doses, pelo menos a primeira dose. A tendência é que no segundo semestre aí as faixas etárias estão baixando, então a cobertura vacinal parece que vai atingir aí grande parte da população necessária de fato. O que você imagina nesse segundo semestre em relação à indústria? A gente acredita que a gente vai terminar esse momento aí de uma recuperação desses efeitos da pandemia e aí a gente tem que começar um novo ciclo de crescimento. E para isso tem que se andar com essas reformas, andar com toda essa agenda de melhora da competitividade da indústria brasileira. Então, nesse momento, a gente ainda vê até por conta desse algum atraso nesse tipo de discussão, nessa discussão dessa agenda, uma recuperação da indústria, exemplo que a gente via antes da pandemia, infelizmente, é uma recuperação lenta aquém do que a gente precisava, não só a indústria como o país, um crescimento mais forte. Na medida que a vacinação continua, a gente vai continuar nesse segundo semestre, a gente vai perceber uma melhora significativa em serviços, emprego, renda, consequentemente na indústria, mas isso vai fazer com que a gente volte ao que estava em matéria de crescimento de antes da pandemia, que é ainda o crescimento aquém do que precisávamos. Nós agradecemos a participação do gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Marcelo Azevedo, abordando aí justamente o crescimento de 1,4% na produção industrial em maio, após aí uma retomada de 3 seguidas quedas. Marcelo, muito obrigado, boa tarde a você. Boa tarde a você, boa tarde a todos.